2025 foi um ano de aprendizado para mim. Aprendizado de uma maneira tão profunda que arrancou de mim a lágrima que estava escondida mais profundo. Eu nunca tinha vivido experiências tão profundas com Deus nesse ano, como nesse ano de 2025. Agora diga para mim, você que talvez, porventura, seja uma mãe solo, uma mãe solteira, ainda que você não seja solteira, mas que você esteja casada e veio já teve algum relacionamento e teve filho desse relacionamento e porventura, por algum motivo, não deu para continuar e você teve que seguir sua vida cuidando do seu filho. E algumas de nós até temos, não vou dizer sorte, mas temos a escolha, né, de nos reencontrar com alguém, recomeçar a vida, até porque a vida não acaba quando acaba um relacionamento, a vida não acaba quando acaba um relacionamento, a vida continua. Pode estar acabando pode estar acabando, digamos, o medo de recomeçar, acabando não, pode estar reiniciando o medo de recomeçar, as dúvidas, né? Será que o próximo vai agir comigo assim? Como que vai ser com meu filho? Agora eu já tenho muitos filhos. Eu tô falando para mães, para mulheres que são mães, que têm filhos. Tô falando nesse sentido, né? E eu venho desse contexto de ser mãe solteira, de ser mãe solo. Para mim não é uma tristeza. Nunca fui uma mulher triste por ser mãe solteira. Nunca fui mãe, uma mulher triste por ser mãe solo. Só que ser mãe solo é desafiador, né? Você precisa buscar equilíbrio, na provisão. Além de você ser provedora, você não tem escolha, você precisa prover. Você precisa prover não só alimentos, não só sapato, não só material de escola, não só material de comida, você precisa prover emoções, você precisa prover equilíbrio. E muitas vezes eu já me vi assim, onde é que eu vou encontrar equilíbrio? Onde que eu vou encontrar equilíbrio? E muitas vezes, todas as vezes, aliás, eu fui para a Bíblia. A Bíblia foi o meu refrigério. Foi lá que eu encontrei Jesus. E esse ano de 2024 para 2025 foi um ano de muita mudança radical, mudança profunda na minha vida. Eu iniciei um novo ciclo como mulher, né? Eu entrei nos meus 40 anos, no ano de 2024. No ano de 2023 para 2024, eu já comecei a sentir algumas coisas, algumas emoções, alteração nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu já comecei a me sentir uma mulher mais, não frágil, nesse sentido de, tô fraca, desistir das coisas, não. Mas comecei a me sentir uma mulher, olhar para dentro de mim e falar quem eu sou, como que vai ser a partir de quando chegar aos 40, né? Toda mulher tem uma crise quando está perto dos 40, eu acredito, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja qual for. E essas crises, ela tende a nos levar a buscar algo, né? Algumas mulheres não têm
medo, eu não tive medo. Foi assim automático, veio de dentro de mim. Por eu tive a infância, fui uma menina muito chorona. Eu fui chamada de menina chorona muitas vezes. E eu tenho esse lado sensível, né? Eu sou uma mulher muito, não emotiva de qualquer coisa tá chorando, mas eu tenho o meu lado sensível. E aí, quando em 2024, eu com meu filho adulto, entrando na fase adulta, né? Terminando a adolescência, terminou o ensino médio, quis estudar fora. E para mim, aí foi um dos desafios muito grande. Eu acredito que tem algumas mulheres que vão falar, ai, que bobeira. Talvez, que bom que para você não tenha sido tão radical, ou eu não me preparei para isso. Só que comigo foi assim. Eu espero que com você tenha sido diferente. Eu espero que se você já esteja passando por essa fase de 40 anos, com os filhos já saindo de casa, tendo suas experiências adultas, tomara que você tenha essa estrutura emocional equilibrada para você lidar com isso. Porque é natural da vida, né? É natural da vida. A gente cresce, a gente cresceu, a gente fez nossas escolhas, assim serão os nossos filhos. E aí, quando meu filho se programou para viajar, para mudar de cidade, uma cidade fora, né, do estado, eu fiquei muito apavorada. Eu tinha acabado de fazer 40 anos. E aí foi um divisor de água. Eu, lógico, né, passei pela fase do choro, da despedida. Mas ao longo do tempo, ao longo do ano, que vai fazer um ano agora, nesse final de ano agora, eu me descobri, eu falei, nossa, como que eu não sou tão frágil assim. Eu não sou tão frágil assim, eu venci, eu passei, eu incentivei ele, né, em muitas escolhas que ele teve que fazer. Para a glória de Deus, o meu filho é um filho muito obediente, que me escuta, que me honra como mãe, conforme diz a palavra, né? Então ele tem esse princípio de me honrar, de me respeitar, e eu sempre me vejo como base. E aí eu passei por esse tempo, de 2024, novembro de 2024 para novembro de 2025, muitas coisas aconteceram. Além disso, isso aí foi assim, para mim foi uma dádiva, ver meu filho amadurecendo, ver meu filho crescendo, ver meu filho fazendo as escolhas dele, ver ele conquistando, né, o primeiro emprego, as primeiras conquistas, os primeiros projetos, e eu aplaudindo, lógico, mas tá fazendo um ano, eu fiz 41 anos agora, e eu vi que eu venci, né? Eu digo que essa alteração, essa elevação de hormônios, que os hormônios elevam, né? Um dia você tá bem, tem dia que você chora. Se você tá chegando aí nessa idade, se você passou, você sabe, né? Mas se você ainda tá chegando, comigo foi assim, eu chorei muito, sofri não, eu chorei, foi emoção. E eu vi que eu ia me descobrir uma nova mulher. Falei, não, eu consigo, eu posso, né? É uma fase que, olha que fase maravilhosa que eu tô vivendo, que é essa de ter um filho iniciando a fase adulta. Pra mim foi maravilhoso. E quando ele viajou, assim, antes de ele ir, eu jejuei, orei por ele, né, antes, quando ele falou, mãe, tô construindo esse plano e tal. Inicialmente o plano dele era eu comecei a orar, né, apresentar ao Senhor o desejo do coração dele, mas também a minha aflição. Então eu sofri demais nesse período, antes dele partir. Eu sofri muito, e eu ouvia muitas vozes, eu ouvia muitos conselhos, não deixa, não faz isso. E eu costumo ouvir muito a voz do Espírito Santo, né? E eu me retirei para que o Espírito Santo falasse comigo o que ele tinha para falar.
E um belo dia o Espírito Santo, como sempre, né, manso, doce, delicado, ele falou para mim desse jeito: filha, quem vai me impedir de agir na vida do seu filho e na sua vida? Quem é que vai me impedir? Ele aqui ou lá, o que eu tiver de fazer na vida dele, eu vou fazer. Não depende de você, não depende do que as pessoas falam, não depende de nada. E aí eu disse: ai, Espírito Santo, confirma no meu coração que me ajuda a confiar nos planos, nas promessas do Senhor. E aí eu comecei a preparar a mala, a partida dele para ele viajar. E o Senhor disse para mim: vai ter muito desafio, que você vai ter que ser forte para ele. Você vai ter que falar para ele que é só um momento. Mas eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu preparei a viagem dele e ele foi. Parecia um homenzinho, nem mostrou emoção nenhuma. Aparentemente ele não mostrou também para poder não me deixar preocupada, eu entendo. E aí quando ele foi, eu sofri demais. Muito. Não sei se você, amiga, já passou por isso. A gente recebe muitas acusações: ai, filho, a gente cresce para o mundo. Eu até entendo, cada um pensa de uma maneira, né? E eu criei meu filho nesse intuito de ele ir viver as experiências dele, não para o mundo, porque criar filho para o mundo é totalmente diferente de criar filho para viver as promessas de Deus. Eu penso dessa maneira. E quando eu liberei ele, que ele viajou, eu fui viver o meu secreto, né? E aí por muitas noites, muitas madrugadas, o Senhor me chamava para orar naquele sentido, e o Senhor ia direto no ponto. O Senhor falava: ora desse sentido, e eu orava, e no outro dia o Senhor me dava uma resposta. Então, independente do que você ouvir, independente do que você estiver passando, o agir de Deus ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Eu digo assim que na minha época, dos meus 19, 18, 19 anos, eu queria ter sido orientada com mais clareza. Eu gostaria de ter sido orientada com base na Bíblia, mas eu não tive isso. E tá tudo bem, né? Os meus criadores, eles não tinham isso, não tinham esse entendimento, e glória a Deus que eu tive agora, né? Para passar para o meu filho e passar para os outros que ainda vão partir, viver essa experiência. E o que eu digo para você hoje: se você for mãe solo, se você for mãe solteira, ainda que você seja casada, mas se você tem filhos que vêm de outro relacionamento e você é a base desse filho, seja sempre o Senhor, seja sempre a Bíblia, seja sempre a palavra de Deus, seja sempre o Senhor na sua vida como respaldo, porque toda vez que você tiver que passar por algo, o Senhor vai te dar essa resposta. O Senhor, ele vai te sustentar, o Senhor, ele vai prover, o Senhor, ele vai, ainda que no nosso entendimento não é, mas o Senhor vai fazer. Eu creio, e eu sou experiência viva disso. A palavra de Deus diz que ele não se arrepende do que ele diz e ele não volta atrás. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Pai. Só nós, só uma mulher que é solteira, só uma mulher que ainda que seja casada, mas que cria um filho, que criou um filho sozinha, como mãe solo, sabe como é desafiador. Sabe quantas renúncias nós temos que fazer, quantas, digamos igual minha mãe, quantas pedrinhas nós temos que engolir para que nós possamos dar aos nossos filhos o equilíbrio. Por isso que eu digo para você, amiga, a palavra de Deus. Não sei se você que vai ver eu falar esse vídeo, se você é cristã, se você, no que você crê, não importa, mas eu falo uma coisa para você com toda certeza: Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso respaldo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou a prova viva de um Deus que não se arrepende do que Ele fala. Eu sou a prova viva de um Deus
que disse: se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E eu passei pelo fogo. Eu passei pela água. Eu até me afoguei algumas vezes, mas eu não morri. Consegui colocar água para fora. Então eu desejo a você nesse dia uma bênção do Senhor, refrigério. Tem uma palavra que diz assim, um versículo que eu tenho na minha vida como base, que é: Deus, o Criador de todas as coisas, a voz dele é como a voz de muitas águas, é a voz de um trovão. Se quando ele fala, até o inferno tem que obedecer, né? Então aquilo que pode ter sido para morte, Deus faz para transformar em bênção. E eu acredito nisso. E eu tô chegando agora no final do ano, já vou passar um mês de férias com meu filho, para a glória de Deus. Vou viver um tempo com ele agora, na cidade que ele mora. Chegou o mês de férias para mim ir passar com ele. E é isso. Então, se você é uma mãe, tem seu filho em casa ainda e ele está chegando nessa fase de viajar, confia no Senhor, porque se for para ele ir, o Senhor vai prover. Se não for, o Senhor vai prover do mesmo jeito. Eu gostaria muito, se você me perguntar assim: Zana, você quer que seu filho, queria que seu filho estivesse com você em casa? Lógico, é óbvio que eu queria que meu filho estivesse aqui comigo, na minha casa, comendo a minha comidinha, tomando o nosso café. Eu queria muito, eu quero muito, mas eu também não poderia impedir o meu filho de viver as experiências dele. Eu não posso impedir o meu filho de viver aquilo que o Senhor tem projetado para ele. Eu não tenho esse direito. Né? A Bíblia fala assim, que quando a gente cresce, a gente deixa pai e mãe e une-se ao esposo ou à esposa, né? Meu filho ele ainda não se uniu a ninguém, ele foi estudar e trabalhar. Mas eu creio na promessa de Deus para ele. Eu creio na promessa de Deus. Então você vai sempre me ver por aqui falando de filho, falando de família, falando de casa, falando das minhas experiências com o Senhor. Se você também é uma mãe solo, uma mãe solteira, ou uma mulher casada, mas que tem filhos, teve que criar filhos sozinha, indica aí pra gente se unir em experiências verdadeiras, em experiências reais, sem roteiro, sem inteligência artificial, sem nada, só com base verdadeira mesmo, tá bom? Ó, beijo, até mais.